e pessoal do canal Nathan Game. Mais vídeo do Nathan Game. Esse vídeo vai ser coisas aleatórias. Umas filosofias que eu tenho. Vai ser sem pauta. Hoje vai ser sem pauta. Eu vou falar coisas que eu tô pensando aqui agora. Eu tô tentando pensar aqui, tipo, qual que é o plano divino que Deus criou pra mim, cara. Isso é uma coisa que eu sempre tô aqui inculcando aqui. E eu não tô entendendo nada. Eu não entendo nada. Tipo, por que que pessoas famosas foram mencionadas no meu purgatório? E por que que eu vi certas pessoas no quarto olho? Tipo, qual que é o motivo disso aí? Tipo, é muito estranho, cara. Tudo isso aqui é muito estranho, cara. Tipo, poderia ser outras pessoas. Poderia ser... Sei lá, mano. Poderia ser pessoas, tipo, aleatórias mesmo, aparecendo e falando sobre mim. Mas não eram pessoas aleatórias. Não eram pessoas que eu não conheço. Eram pessoas que eu conhecia. Tipo, galãs feios. Galãs feios tava comentando sobre mim, cara. Falando meu nome. E eu achei muito estranho isso aí. Eu quero falar também sobre um certo alguém que é muito mencionado no purgatório, que é o Elliot Page. Elliot Page. Que é mencionado no purgatório. Eu não entendo, tipo... Eu imagino que seja uma zoação contra mim, cara. É uma zoação contra mim. Porque, de certa forma... tipo, eu lembro bem que quando eu era criança, eu era muito fã dos trabalhos da Ellen Page. E eu achava ela muito maneira. Tipo, eu gostava do Beyond Two Souls, que é um jogo do PlayStation 3, PlayStation 4. Eu assisti em português de Portugal, gravado pelo Feromonas, entendeu? Eu assisti quando lançou. E eu gostei muito do jogo, cara. Eu gostei muito da interpretação dos atores também. E sei lá, mano, eu acho que, cara, de 2008... Não, eu acho que não sei, mano. Eu acho que 2009, mano. Desde 2009 até 2015, eu sempre fui apaixonada pela Ellen Page. Eu não sei por quê. E sempre foi assim, cara. Minha vida sempre foi assim. Apesar que eu era apaixonado, tipo, pelas minhas namoradas, entendeu? Por incrível que pareça. Eu tinha muito apreço pelas minhas namoradas. Mas é estranho, cara. Tudo isso aqui é muito estranho e... ela ser mencionada muito no meu purgatório é muito estranho. Parece que é uma zoação contra mim. Tipo... É dito uma pseudo-relação que eu tenho com ela. E é muito estranho que eu tenho memórias, cara. Eu tenho memórias de eu vendo ela em carne e osso. Em carne e osso. A primeira memória que eu acho que seria na timeline, na cronologia, seria dela tentando me abraçar e eu dormindo. Eu não sei onde isso aconteceu. Presumo que isso aconteceu em São Paulo. Que se isso aconteceu, deve ter acontecido em São Paulo. O motivo dela vir pra cá, eu não sei. Mas possivelmente alguém deve ter falado pra ela que eu era algum ser iluminado, algum messias. E ela deve ter ficado curiosa em saber que eu era messias, sei lá. Que eu vim trazer, de alguma forma, a paz ao mundo. Sei lá, de alguma forma. Eu tô supondo apenas. Eu tô supondo que o encontro talvez tenha ocorrido. Porque eu lembro bem que eu desmaiei na frente de uma mulher muito bonita. E eu chuto que seja Ellen Page. Porque eu lembro do rosto dela. Ela parecia um pouco com essa foto aí, que eu tô mostrando aí. Ela tinha cara de tonta, mas ela tava muito bonita. Eu lembro que ela tava muito bonita, porque eu dormi, cara. Pra eu dormir, cara, eu tenho que ter uma ligação emocional enorme com a pessoa, cara. Porque é estranho, cara. Porque pra você dormir, cara, você tem que estar muito relaxado, cara. Você tá em pé e você começar a dormir em pé.
Você tem que estar muito relaxado. E eu lembro de ter dormido na frente dela, cara. É estranho, cara, mas isso aconteceu. Isso aconteceu. Eu não sei onde isso aconteceu. Mas é bizarro, cara. Mas eu lembro de certa forma que eu já conversei com o Marcos Mion sobre a Ellen Page, cara. Por algum motivo eu conversei. E eu falei, meu sonho é conhecer a Ellen Page. Porque eu sou fã da Ellen Page. Esse era meu sonho quando eu tinha 11 anos. Não sei porque, eu julgo que seja pelo filme Juno, cara. Eu conheci ela pelo filme Juno e X-Men 3, cara. Os únicos trabalhos que eu conheço que foram adaptados no Brasil e que, tipo, teve dublagem. Teve o filme que é bom dela, que é The Tracy Fragments, que é um bom filme, mas não foi dublado, cara. Não foi dublado, infelizmente não foi dublado. Seria legal se fosse dublado, sim, mas eu não assisti porque não foi dublado. Só o Juno e o X-Men 3, cara, que foi dublado. Eu assisti, eu achei, cara, essa atriz é a atriz mais bonita do universo. Assim que eu pensava na época. Eu ainda penso assim, eu olho pra ela, ela é muito bonita, eu acho que ela é a pessoa mais bonita do universo ainda, eu acho. O Elliot, não, eu não gosto do Elliot. Eu tenho... Eu tenho nojo do Elliot. Sei lá, cara, o Elliot é um lixo total. Tenho pena do Elliot. Elliot não é legal, cara. O Elliot não é legal. Mas então... É estranho, cara. Tipo... Eu posso pensar assim, de certa forma. Poderia ser que eu dormi na frente da Monique Ozzy, pensando que a Monique Ozzy era a Ellen Page. Pode ser que isso aconteceu. Pode ser, é possível, cara. Mas de certa forma, eu não acredito nisso. Eu acredito que eu encontrei a Ellen Page por algum motivo. Porque eu era Illuminati. E... sei lá, e quando ela foi na minha escola também, ela só foi um dia. Só foi um dia. E ela ficou brincando com a gente. E foi legal. E... sei lá, as meninas devem ter tirado foto dela. Eu não tirei foto porque eu não levo celular. E eu não tinha celular na época. Então não tirei foto da Ellen Page. Se eu pedir autógrafo dela, eu devo ter jogado no lixo. Tá entendendo? Eu joguei no lixo, cara. Porque eu não guardo essas coisas. Por que eu vou guardar um papel escrito Ellen Page? Autógrafo da Ellen Page. Eu não vou guardar, cara. Eu vou jogar no lixo, cara. Sei lá, mano. Eu não lembro de nada. Deve ser que eu pedi autógrafo dela, mas joguei no lixo, cara. Porque essa é a história de um cara completamente imbecil que joga autógrafo da outra pessoa no lixo, cara. É igual do Marcos Mion. Tipo, eu fui... de certa forma, eu fui pra Record do Marcos Mion e conheci vários famosos. Mas eu não pedi nenhum autógrafo deles. Eu não pedi autógrafo do Mionzinho. Não pedi autógrafo da Tina. Entendeu? Não pedi autógrafo da Juju Salimene. Não pedi autógrafo do próprio Marcos Mion. Entendeu? O Marcos Mion, acho que ele até me deu um boné laranja. Mas eu perdi esse boné, cara. O boné laranja do Legendários. Ele me deu o boné e eu perdi, cara. Eu acho que eu perdi, cara. Não é possível, cara. Eu lembro que eu tinha esse boné laranja. Entendeu? Eu lembro que eu tinha esse boné. Era a lembrança que eu fui pra Record com o Marcos Mion. Era aquele boné, cara. Entendeu? É muito triste. Eu tenho também uma visão, um frame. Eu tenho um frame de uniforme. Do uniforme do... Uniforme não. Uma camisa laranja e um short longo. Uma calça preta e um boné laranja do Legendários em cima do sofá. Eu penso que era o sofá que era da mansão do Mion, entendeu? Eu tenho esse frame, essa imagem no meu rosto. No meu rosto não. Na minha mente. Desse frame. Desse presente que Marcos Mion ia me dar, cara. Mas eu não sei se ele já me deu essa porra. Tipo, eu não sei se ele já me deu essa camisa do Legendários e tipo,
a calça do Legendários e o boné do Legendários. Eu não lembro se ele já me deu esse presente. Mas é foda, eu não lembro, cara. Ou é uma visão que eu tô vendo do futuro, cara, que Deus me deu desse frame de uma casa, numa mansão, e tá lá o uniforme. Ou foi um sonho fodido que eu tive, uma visão. É tipo um sonho espiritual, cara, é muito estranho. Porque parece uma coisa espiritual, não é um sonho real. Tipo, não é um sonho que é um sonho normal. É um sonho espiritual, é um sonho que parece que tem a ver com minha vida. Tem a ver com minha vida. Tem a ver com o meu propósito. Então, eu tive essa visão desse uniforme, cara. Desse uniforme do Legendários. Que eu gostava muito do programa do Legendários. Eu gostava mais do Se Quiser, mas eu gostava do Legendários também. Era legal, era divertido. Era divertido, vale a pena ver de novo. Era muito divertido, eu achava bem sacado as piadas. E esse uniforme, cara, eu lembro desse uniforme. E eu vi ele numa visão em cima de um sofá, cara, de um sofá. Eu não sei se era pra mim esse uniforme. Eu não sei se eu vesti esse uniforme. Eu devo ter vestido, cara. Não é possível, cara. Fica parecendo que eu vi esse uniforme, eu vesti ele, fui no Vale a Pena Ver de novo, fiquei lá no fundo, cara. Isso fica parecendo. Quando que isso aconteceu, eu não sei, cara. Não sei. Mas parece que eu já vesti esse uniforme. Aí eu tive que devolver, cara. Fica parecendo que eu já vesti o uniforme, cara, do Legendários. E... sabendo que em 2010 não tinha um Vale a Pena Ver de novo nos primeiros programas. Não tinha um Vale a Pena Ver de novo. No primeiro, segundo e terceiro programa do Legendários não tinha um Vale a Pena Ver de novo. É muito estranho. Então eu não participei, cara. Eu queria ter participado do Vale a Pena Ver de novo. E... cara, tudo isso é muito estranho. Mas vamos continuar a falar da pseudo-relação de mim e a Ellen Page, cara. Porque é estranho, cara. Essa pseudo-relação é dita muito no meu purgatório. E eu não entendo nada. Eu não entendo nada. Porque as suposições, cara, são muito bizarras, cara. Eu pesquisei sobre os namorados que a Ellen Page teve. Ela teve várias namoradas. Várias, cara. Não foi só uma. A Kate Mara foi em 2014. E teve outras. Ela pegava várias mulheres. Várias mulheres. E é estranho, cara. É muito estranho. E sei lá, mano. Tipo... e o pior é que eu não tava anotando quando eles estavam falando, conversando sobre ela. Eu não tava anotando, cara, porque eu tava passando mal. E eu não tava conseguindo. Eu tava tentando prestar atenção no que eles falavam. E eu pensei que ia ter intervalo pra eu anotar o que acabei de ouvir. Mas eu não conseguia anotar. Eu ficava confuso, eu não conseguia anotar, cara. Aí, de certa maneira, teve um intervalo um pouquinho lá, mas eu não consegui ter tempo pra anotar. Eu tentei descansar. E aí... era muito difícil anotar. No purgatório era muito difícil anotar, cara. Eu anotava pouca coisa, cara. Eu não conseguia anotar nada. Tipo, parecia que tudo... E outra coisa, eu pensava assim, todas essas informações aqui são inúteis pra mim. Porque elas não me valem porra nenhuma, cara. Tipo, umas informações nada a ver, cara. Que eu já contei, cara, nesse canal. Sei lá, que a Ellen Page atirou num cara. Que bizarro, cara. Isso nunca aconteceu, cara. Isso nunca aconteceu. Se acontecesse, como eu falei, os noticiários iam falar que a Ellen Page tirou na perna de um bandido. Entendeu? Que a Ellen Page tem porte de arma. Entendeu? Que ela se salvou. Quando que se salvou? Eu não sei. Julgo que seja entre 2012 e 2016. Ah, tá. E também fala que eu, de certa forma, eu falei com a Ellen Page, e eu falei, Ellen Page, você tinha que ter porte de arma. Eu que recomendei ela pra fazer isso. Eu recomendei pra ela andar com arma. Porque eu achava ela muito bonita, e eu achava que iam sequestrar ela. E eu falei, você tem que ter porte de arma. Eu falei isso. Quando que eu falei isso? Não sei.
Provavelmente em 2010 eu falei pra ela isso. Mas eu não lembro de ter falado isso. Mas no purgatório é insinuado que eu falei isso pra ela. Eu falei pra ela tirar porte de arma. E, sei lá, mano, tipo, não fica parecendo que eu sabia do porte de arma. Tipo, como que eu vou saber que as pessoas têm que ter porte de arma? Será que eu tinha medo das pessoas? Tipo, eu tinha tanto medo, mas tanto medo, que eu achava que todo mundo tinha que estar armado, cara. Esse era o medo que eu tinha. Eu sempre tive esse medo. Eu sempre queria ter porte de arma, cara. Por incrível que pareça. Eu sempre gostei de arma. Eu sempre queria ter porte de arma. E eu achava que todo mundo tinha que estar armado, cara. Porque todo mundo é violento pra cacete. E essa era a minha teoria. Que todas as mulheres tinham que estar armadas pra atirar nos homens, cara. Porque os homens são estrufador, cara. São violentos. E era isso que eu pensava, cara. E eu falava pro Marcos Mion, as pessoas vão me matar. As pessoas vão me matar, vão atirar em mim. Ah, ele falou, você é o policial? Não, as pessoas se matam, Mion. As pessoas estão se matando. Elas querem atirar em mim. Você é da CIA? Você é da CIA? Ele perguntava assim, você é da CIA? Não. Aí ele perguntava assim, você é um anão? Você é um anão? Eu falei, não. Aí ele falou, como você sabe de tanta coisa? Falei, Mion, as pessoas estão se matando. As pessoas querem me matar, Mion. Você tem que me proteger. Eu vou morrer. Vai ser uma merda. Eu ficava com medo de morrer, cara. Era uma merda. Eu ficava muito puto com as pessoas se matando, cara. Eu achava isso horrível. Na TV toda hora essa merda de violência. Eu ficava muito triste, cara. Eu ficava com ódio, cara. Eu odiava isso. Eu sempre odiei. Eu sempre odiei isso. É muito triste. Cara, ainda bem que eu ainda tô vivo. Por sorte eu ainda tô vivo. Eu poderia ter morrido atropelado, cara. Tinha uma vez que eu quase morri atropelado mesmo. Uma moto lá que eu atravessei lá quando eu era criança. Atravessei lá uma rua lá bizarra. E quase foi atropelado, sei lá, a moto tava vindo rápido demais. Mas é estranho, cara. Tudo isso é estranho. É muito estranho, cara. Tudo isso é estranho pra caramba, cara. E eu nunca vou entender, cara. Só quando eu morrer que eu vou entender. Porque Deus tirou meus poderes, cara. Deus tirou meus poderes. Se eu tivesse os poderes, é só perguntar: São Pedro, essa memória é real? Aí ele ia falar: é real. São Pedro, eu fui estrufado por uma mulher que parecia ser moradora de rua e ela era bonita? Eu fui estrufado? Foi estrufado. Era simples, cara. Fui estrufado, cara. E falando dessa memória aí de ser estrufado na escola, cara, eu ficava falando com a Maria Madalena e ficava perguntando se ela me estrufou, cara. E ela falava não e ficava rindo. Aí eu falei, você estrufou, não foi? Aí ela falou, não, eu não te estrufei. Aí ela falava que não tocou em mim, mas ela ficava rindo de mim. Aí eu ficava desconfiando, cara, algum anjo veio pra terra e me estrufou. Não é possível, cara. Não é possível. Tanto que quando eu pirei, eu surtei lá na escola. Eu lembro bem que eu surtei na frente das outras dos meus colegas de classe. Eu falei, a Maria Madalena me estrufou, cara. Eu falei pra todo mundo, ninguém acreditou em mim. Eu falei, a Maria Madalena me estrufou. Eu falei, é ela que estrufou. Foi ela. Ela me estrufou. Ela veio até na terra, me estrufou e foi teleportada de volta pro céu, cara. E até agora eu ainda tenho dúvidas se foi ela mesmo. Porque ela sempre ficava fazendo piadinhas horríveis pra mim. Que ela ficava mandando eu falar assim, Maria Madalena, quer chupar meu pau? Quero. Isso que ela mandava eu dizer. Ela só fazia isso comigo porque eu perguntava para outras pessoas. Eu falava assim, a Maria Madalena tá te zoando, falando desse negócio de chupar pau. Ela fala que chupou seu pau. Aí meus colegas falavam, não, ela não brinca assim comigo.
Aí eu falei, que estranho, porque a Maria Madalena gosta de mim, ela fica me assediando, cara. E no purgatório é dito que, de certa forma, a Maria Madalena gosta de mim, é estranho, cara. Que ela queria casar comigo, cara, mas ela não pode porque ela é um anjo. Mas quando eu morrer, ela vai querer namorar comigo. É muito estranho, cara. Tipo, a Maria Madalena querer namorar comigo. Tipo, um anjo quer namorar com você, cara. E eu nunca entendi a pseudo-relação da Maria Madalena com Jesus. Nunca entendi. Tipo, eu nunca descobri se eles namoraram mesmo. Tipo, porque na Bíblia não é dito que eles namoraram. Tipo, é dito naquele livro de ficção lá, o Código da Vinci, que eles namoraram. Que tiveram uma família. Mas isso eu nunca perguntei pra eles se eles já eram namorados. Mas, tipo, na minha cabeça eles já eram namorados. Mas, tipo, eles talvez nunca foram. Talvez Jesus nunca namorou a Maria Madalena. Entendeu? Eu tô apenas imaginando isso. Não seja real. Então era muito estranho, cara. Mas é estranho, tipo, a Maria Madalena querer namorar eu. Eu sou o cara mais inútil possível. E ela gosta de mim, cara. É muito estranho, cara. É muito estranho. Tipo, ela gostar de mim, ela querer me estrufar, e ela me estrufou. De certa forma, eu acho que foi ela. Tipo, 90% de chance de ser ela, porque vamos pensar, vamos ser assim. Vamos ser assim. Vamos pensar, por um momento, vamos pensar. O que uma moradora de rua vai entrar numa escola com uma porra de uma faca, pegar o primeiro garoto que vê pela frente, ameaçar ele e falar: quero chupar seu pau, e abaixar as calças desse garoto e chupar o pau dele? Quem faria isso? Quem, em sã consciência, que moradora de rua faria isso com o cara? E essa moradora de rua era bonita, não era feia. Parecia atriz. Parecia uma atriz, cara. Eu lembro do rosto dela. Ela não era feia, era. A pessoa que me estrufou não era feia. Era bonita. E aí... E tinha o cabelo bonito. E... É muito estranho, porque... Eu vi ela entrar na escola. E eu fiquei... Eu vi ela entrar. Mas eu não sabia que ela tinha uma porra de uma faca, entendeu? E aí ela me empurrou contra a parede e abaixou minhas calças e me estrufou, cara. Eu fiquei meio tonto, cara, porque eu tinha gozado na porra da boca dela. Foi horrível, cara. Parecia a porra de um sonho fudido, cara. E depois eu encontrei a porra do Zezo, cara, do WWE em geral. E eu falei: seu idiota, você não fez porra nenhuma, cara. Fui estrufado. Mas ele não poderia fazer nada mesmo. Ela tá com uma porra de uma faca. Eu poderia ser esfaqueado. Eu fiquei com medo de ser esfaqueado. Horrível, cara. Mas isso que eu penso. Eu acho que foi a Maria Madalena que me estrufou com a porra de uma faca. E eu acho que é mais possível que foi ela que me estrufou do que uma moradora de rua, cara. E eu sempre desconfiei que foi ela. Mas eu nunca vou saber se realmente foi ela. Mas, tipo, parece muito que foi ela. Porque ela ficava fazendo piadinhas contra mim. Ela dizia que me amava. Eu perguntava: Maria Madalena, você me ama? Amo. Ela dizia que me amava. E ela sempre foi protetora minha. Ela sempre tentava me acalmar. Eu lembro que eu conversava com ela, ela tentava me acalmar. Ela tentava ser gentil comigo. A Maria Madalena sempre foi gentil comigo. E às vezes eu lembrava dessa história lá no mercado, quando eu trabalhava no mercado, eu era adulto. Eu lembrava, eu falava assim: Maria Madalena, você me estrufou? Aí ela falava: não, não fui eu não. Foi a moradora de rua. Assim que ela falava. Ela era meio sonsa e falava que não era ela. Aí ela falava: foi você sim, né? Não, não fui eu não. Ela era sonsa, cara. Mas foi horrível, cara. Não foi legal. Não foi legal por causa da porra da faca, cara. Não foi legal que ela fugiu de mim, cara. Ela me estrufou e fugiu de mim, cara. Isso não é legal, cara. Como pode isso acontecer?
E no Purgatório é mencionada essa história, de maneira breve, mas é mencionada. E eu vejo eu começo a me lembrar, cara. Eu começo a me lembrar e ver, assim, alguns flashes que eu tinha de memória desse acontecimento. Dela me estrufando. E ela me ameaçando. Falando assim, eu não vou te esfaquear. Eu não vou te esfaquear. Só quero chupar seu pau. Ela falando assim pra mim. Aí, puta que pariu, eu me fodi. Ela tem uma faca. Eu fiquei muito bravo nesse dia, cara. Foi um dia horrível, cara. Não foi legal. E aí, pra comentar isso pras pessoas, cara... ninguém acreditava em mim porque ninguém viu, porque todo mundo é tapado. Ninguém viu que foi naquele corredor lá da escola que eu fui estrufado, cara. Foi naquele corredor. Eu lembro bem o corredor que eu fui estrufado. E ninguém viu porque todo mundo é tonto, cara. E ninguém acreditava em mim. Nem minha namorada acreditava em mim. Eu falei, fui estrufado pela Maria Madalena. É bizarro, cara. E eu queria saber se essa história é real. Eu queria saber se tudo que eu vi é real, cara. Se tem alguma porcentagem de realidade no que eu vi, cara. Eu queria saber se tem uma veracidade em tudo que eu ouvi, cara. Tudo que eu vi, se tem algum pingo de verdade. E é foda. Eu tava pensando aqui que tem uma menina que era amiga da Agatha Sullivan. A Agatha Sermilk. O nome dela é Ellie. O nome dela era Ellie. A Ellie, ela era paraplégica. E ela morreu de auto-infligimento. De auto-infligimento, tomando remédio. Tomando remédio. Aí eu fico pensando assim, tá, ela foi lá, ela morreu, cara. Ela vai falar com Jesus e acabou a vida dela. Ela tá num outro passo. Uma nova vida. Uma vida espiritual agora. Aí eu falei, puta que pariu. Bem que eu queria ter remédios pra eu saber logo a verdade. Porque se faz de conta que eu tivesse remédios fodas pra eu morrer. Aí eu ia me encontrar com Jesus e ele ia me responder. Se o que aconteceu comigo foi real. Se os acontecimentos que aconteceram comigo é real. E ele ia me sanar as minhas dúvidas. Ele ia sanar minhas dúvidas. E tudo ia ser resolvido, cara. Tudo ia ser resolvido. Mas infelizmente eu não posso morrer, cara. Eu não consigo morrer. Mesmo se eu quisesse. Eu queria ter uma maneira de morrer indolor. De me encontrar com o meu criador. Com o meu pai, cara. Que é Jesus, cara. Ele é meu pai. Tem uma parte também que eu esqueci de mencionar. Tem uma parte do meu purgatório que fala que minha genética é de Jesus, da Maria Madalena. Aí ele vai falar, não é da Maria Madalena, porque a Maria Madalena, na verdade, gosta de mim e quer se casar comigo. Então, na verdade, eu tenho a genética da Maria de Salomé. Eu tenho a genética da Maria de Salomé. Essa que é a minha genética. Aí fala que eu tenho a genética dos dois, cara. É estranho, cara. Falar que a Maria Madalena gosta de mim, cara. É mencionado isso. E sei lá, mano. É muito estranho, cara. É foda, cara. E é foda que, tipo, meus amigos, cara, eles já tinham a vida deles. A vida dos meus amigos é de total absurdo, cara. É de total absurdo, porque pensa assim, eu sou o eleito. Eu sou eleito. Eu tenho certa prestígio aqui na Terra. Mas ninguém me trata como eleito. Ninguém me trata como eleito. Por exemplo, eu vi um amigo que não me tratava eu como eleito, cara. Era foda. Ele não me tratava eu como eleito. E às vezes eu comentava com meus professores e falava assim, ei, sabe aquele meu amigo... vamos inventar o nome, o Lauro. Sabe meu amigo Lauro? Ele é anticristo. O Lauro é anticristo. Ele não tem poderes. Eu falava para meus professores. O Lauro, ele é meu amigo, né? Ele não tem poderes. Eu queria parar de sair com ele e sair com minhas namoradas.
Mas aí Jesus não deixa. Era foda isso. Tipo, Jesus mandava eu ficar saindo com o Lauro, cara. Era uma merda. Tipo, eu falava assim: Jesus, posso ir no recreio com minha namorada? Aí ele fala: não. Aí, eu tenho que sair com o Lauro? Sim. E tipo, eu não podia sair com minha namorada. Eu tinha que sair com esse Lauro aí. Eu gostava dele, mas tipo, ele se revelou que ele era o anticristo, cara. Ele me bloqueou, esse babaca. Quem bloqueia os outros é babaca, cara. É anticristo, cara. Eu sou o eleito. Sabe que eleito? Eleito é o cara mais puro que tem. Eu sou eleito. Eu sou um guerreiro da verdade, cara. Eu sou um guerreiro da verdade. Sempre disse verdades. Tenho moral. Tenho moral, entendeu? E sou um cara que tende a ter uma vida centrada em valores, cara. Em valores éticos e morais. E esse Lauro aí, ele era meu amigo, ele brincava comigo. Mas, tipo, às vezes ele era chato, cara. E acabou que esse Lauro aí nunca teve amigos. Tipo, eu era o último amigo que ele teve. E ele largou mão, ele fica assistindo anime. Nunca me respeitou como eleito. Aí ele sabia de certa forma que eu tinha amnésia. Uma vez ele tava comentando sobre minha namorada, eu acho. E aí eu não entendi. Aí ele falou assim: ah, é porque você tem amnésia. Não tem como você entender. Aí, como assim eu tenho amnésia? Eu esquecia que eu tinha amnésia. Ele ficava perguntando sobre minhas namoradas, cara. Aí teve um momento que, tipo, é dito no purgatório que esse Lauro, ele era BV, né? Aí eu disse pra uma namorada minha dar um selinho nesse cara, porque eu gostava dele, né? Aí eu acho que ela beijou na bochecha ele. Ela não beijou na boca. Aí eu perguntei assim: então, a minha namorada deu selinho em você? Aí ele falou: deu selinho na minha bochecha. Então eu sempre fui legal com esse cara, entendeu? Eu falei pra minha namorada beijar esse cara, tá entendendo? Tipo, é foda, cara. Eu falei pra minha namorada beijar esse cara. De tão respeitoso eu era com esse cara. E o que esse cara deu? Nada. É muito estranho, cara. Meus amigos na escola que tinham poderes. Eu tinha um amigo chamado Roberto, que tinha poderes espirituais. Desde sempre, desde que ele era criança, porque ele era o eleito. Ele falava com Lúcifer. Ele falava com Lúcifer. Ele era o eleito. Mas aí ele era tapado. Ele não era humilde. Ele acabou brigando comigo, cara. Nem sei qual era o motivo. Eu sei que ele era um cara muito irritante, cara. Esse cara, ele era muito irritante. Ele é uma pessoa muito babaca, cara. Ele não era eleito, cara. Não sei por que o Lúcifer falava com esse cara. O Lúcifer escolheu esse cara pra ser o eleito, cara. Ele é o cara mais tapado que existe. Tipo, eu percebo assim, a maioria dos meus amigos são tudo tapado, cara. São tapados, cara. Eu não confio nesses caras, não, cara. Eles são tapados. Eu não... Tipo, o cara mais inteligente que eu encontrei era o Luiz Felipe. Ele era o cara mais inteligente. Mas por algum motivo a gente se separou, cara. Eu esqueci de pegar o WhatsApp dele, alguma coisa assim. Não sei por que eu não peguei o WhatsApp dele. Era estranho, cara. Ele era o cara mais inteligente que eu já conheci. Os outros era tudo tapado, cara. Eu encontrei com um cara lá que era meu amigo. Eu pedi pra tirar uma foto com ele, ele não queria porque ele tinha medo de ser assaltado. Que porra, a rua tava vazia, cara, seu imbecil. O cara é burro, cara. E aí, não queria tirar foto comigo, beleza. É um babaca. Se eu fosse mulher, ele ia tirar foto comigo. Esses caras são hipócritas, cara. Se eu fosse Jenny Ortega, ele ia tirar foto comigo se eu fosse Jenny Ortega. Tá entendendo? O cara não respeita eu. Esses caras não me respeitam como eleito. Eu sou apenas um babaca, otário que vai morrer. Mal sabem ele que eu tenho uma cadeira no trono dos céus. Eu tenho plena certeza que eu tenho uma cadeira, cara.
no trono dos céus, porque eu sou, de certa forma, o eleito, cara. Eu sou eleito. Eu sou eleito e eu tive poderes que muitas pessoas nunca vão ter e nunca tiveram. E é muito triste tudo isso aí, cara. É triste eu perder os poderes. Se eu tivesse os poderes, eu ia detonar todo mundo, cara. Eu ia saber de tudo. Eu ia saber de tudo que me aconteceu, cara. E é foda. Jesus ter me falado, cara, se despede dos discípulos. Eu fiquei muito triste nesse dia. E eu tive que me despedir de todos, cara. De todos os discípulos, cara. E eu devo ter esquecido de alguns. Porque eu não lembrava, cara. E foi horrível, cara. Não foi legal. Eu lembro bem quando foi que eu me despedi deles. Foi no fundo do mercado lá que eu trabalhava. Eu tive que me despedir deles, cara. E eu pensei que era brincadeira, de certa forma. Eu pensei, não, deve ser que é brincadeira, cara. Deve ser que um dia eles vão voltar pra mim. Que um dia eles vão voltar pra mim. E vai ser em breve. E eles estão brincando. Mas é isso que aconteceu. Eu tive que me despedir deles. E foi horrível, cara. Não foi legal. Foi uma merda. Mas enfim, cara. É uma merda total. Eu queria entender mais sobre o Dreamcast. Se está lá na Band. Meu Dreamcast preto. Eu quero meu Dreamcast preto. Porque foi mencionado o Dreamcast preto. A única coisa que eu quero é um Dreamcast. Porque eu tive que vender meu Dreamcast. Eu quero meu Dreamcast preto europeu. Esse é o Dreamcast que eu quero. E o Sonic Adventure 1 e 2. E o Sonic Shuffle. E Virtua Tennis 1 e 2. Originais. Eu só quero esses jogos de Quake 3, cara. Só esses jogos eu quero. Porque são os melhores jogos. E aquele Power Stone 2, cara. O Power Stone 2 que é legal, cara. E eu quero os 4 controles originais. Só isso que eu quero. É a única coisa que eu quero, cara. É esse Dreamcast, cara. Entendeu? Porque o Dreamcast não vai mudar de forma. O Dreamcast não vai morrer. O Dreamcast pode até parar de funcionar, mas tem conserto. E é diferente das pessoas. As pessoas são babacas. As pessoas são anticristo. E sei lá, eu não confio mais em ninguém, cara. Eu só confio nos discípulos. Eu só confio em Jesus. Porque todo mundo me traiu. Os meus pais são anticristos. Eu já sabia que os meus pais eram anticristos. Eu sempre soube. E no purgatório é dito isso. Os meus pais são anticristo. Eles são tão anticristo que no meu purgatório tem todo um arco que eles falam que minha genética foi modificada. Porque meus pais eram anticristo. Aí fala também que a mãe do Pink é anticristo também. E que ele foi morar com o pai dele. É dito isso. Que a mãe dele é malvada com ele. Que é anticristo. Que o Pink, a genética do Pink é a genética de outra pessoa. É a genética de outra pessoa. É foda. E eu queria ter genética de outra pessoa. Eu queria ter genética de outra pessoa. Genética é uma pessoa mais pura, cara. Uma pessoa menos idiotas. Uma pessoa menos idiota e uma pessoa mais compreensível, cara. Uma pessoa mais empática. E não uma pessoa estúpida, cara. Porque os meus pais são estúpidos. Não acreditam no sobrenatural. Entendeu? Se eu morrer agora, eu vou estar num lugar muito melhor que aqui. Eu tenho certeza. E eu vou estar num lugar melhor. E eu não vou. E eu vou estar à prova. Eu vou estar à prova que o que eu disse é verdade. Tá vendo? Que eu tive poderes. Que eu sou eleito. Que eu sou profeta. Então, os valores que eu vivi é a verdade. E todas as pessoas que eram caluniadores, os escarnecedores, as pessoas que faziam as trevas, vão estar à prova e vão ser deletadas, vão ser destruídas no inferno. Entendeu? Meu pai vai ser destruído porque não aceitou a verdade. Não acredita no paranormal. Não acredita no paranormal. Não acredita.
O cara é tão tapado que ele não acredita nem que eu fui com o Marcos Minon em 2010 pra Record. Ele nem acredita nisso. Porque ele é tapado. Porque ele não acredita em mim. Porque ele é tapado. Mas eu fui. Nem coisas plausíveis ele acredita. Se ele não acredita nem coisas plausíveis, imagina acreditar no sobrenatural. Acreditar que eu sou eleito. Eu sou eleito. Igual aquele Léo Gurá. Eu fui lá no fórum do Léo Gurá e ele falou: você é doente mental. Como se fosse. Vamos dizer que uma pessoa fosse doente mental. Vamos supor que existe uma pessoa que ela tem doença mental. O que é o que impede dessa pessoa se comunicar com o Espírito Santo e com Jesus? Nada impede. Jesus pode ir lá conversar com essa pessoa, curar essa pessoa. O Espírito Santo, ele consegue fazer isso, cara. É fácil. É fácil para Jesus fazer isso. Então, vamos dizer que uma pessoa tem um diagnóstico de esquizofrênico. Tipo, ela tem um diagnóstico de esquizofrênico. Mas a partir de um certo ponto, essa pessoa começa a ter poderes espirituais e falar com Jesus Cristo. E aí Jesus vai lá e cura essa pessoa. Aí essa pessoa vai lá no fórum do Actualize e fala assim: eu tenho poderes. Eu tenho poderes... que Jesus me deu poderes. Jesus me concedeu poderes. Aí o Logora fala assim: não, você é esquizofrênico. Porque você já foi diagnosticado com esquizofrênico. Então você tá imaginando que você tem poderes. Tipo, nada impede uma pessoa que tem doença mental, transtorno mental, tenha poderes, cara. Tenha poderes paranormais, cara. Nada impede isso de acontecer. É a ciência que fala que coisas paranormais não podem acontecer. É a ciência que mostra isso. É a ciência. E é foda. Tipo, a vida toda eu acreditei no evolucionismo. E eu acreditei no evolucionismo. Mas eu acreditava no criacionismo e evolucionismo ao mesmo tempo, cara. Era estranho. Mas eu acreditava que Jesus tinha feito os homens das cavernas. Aí depois ele tinha eliminado os homens das cavernas e criado os humanos. De certa forma. Então era foda, tipo. Eu acreditei nisso. Aí os dinossauros, eu acreditava que Deus criou os dinossauros pra provar pra gente que ele existe, porque os dinossauros são tão grandes e são tão gigantescos e fodas que ele é apenas uma prova da magnitude dos poderes de Deus e como que ele criaria animais tão gigantes. E é uma forma também das crianças terem imaginação, cara. Porque pra ter fé, você tem que ter imaginação, cara. E os dinossauros te dão fé, cara. Porque os dinossauros são tão gigantescos e gigantes e maravilhosos que você pensa assim: porra, então Deus existe, cara. Se os dinossauros existem, Deus existe, cara. Porque os dinossauros são fodas. E as crianças pensam assim, elas acabam desenvolvendo a fé delas através de dinossauros. Isso era a minha teoria. E é foda, cara. Eu não entendo nada. Eu queria entender. Eu queria entender, mas eu não entendo. Eu não entendo nada, cara. E eu não entendi, cara. Eu não entendo essa pseudo-relação que eu tenho com a Ellen Page. É uma pseudo-relação. E essa memória de eu ter dormido na frente dela sempre vai ficar enclausurado, ingrained. Eu não sei como traduzir ingrained in my mind. This memory will become ingrained in my mind. Have become ingrained in my mind. This memory has become ingrained in my mind. Tipo, essa memória perfurou minha mente, cara. Está na minha mente. E nada vai apagar ela.
Nada vai apagar ela, porque eu tenho essa memória da Ellen Page sorrindo pra mim. Eu não sei quando isso ocorreu, cara. Mas isso ocorreu, cara, porque eu lembro, cara. E eu dormi, cara. E por sorte, Marcos Mion me segurou e não deixou cair no chão. Eu ia cair no chão, cara. Eu ia cair no chão. Puta que pariu, eu ia cair no chão, cara. E eu não caí, cara. Sei lá, mano. Mas só isso que eu lembro. Queria lembrar demais, cara. Sei lá, mano. Mas é estranho, cara. É. De certa forma, eu sempre queria que a Ellen Page fosse minha mãe. Sei lá, mano. Era uma coisa que eu sempre tive. Eu tive esse sonho, cara. Eu era criança, cara. Tinha 11 anos, cara. Me adota, Ellen Page. Me adote e me tira dessa porra de Brasil. Me adote. Sei lá, mano. Isso é foda. E se eu encontrei a Ellen Page, possivelmente eu devo ter perguntado. Eu devo ter me explicado a minha missão. Tipo, eu devo ter explicado do plano Illuminati, o plano Illuminati. Eu devo ter dado os poderes pra ela. Ela deve ter falado com São Pedro, entendeu? Tipo, ela deve ter falado São Pedro em inglês, entendeu? Porque São Pedro sabe falar inglês. E ela deve ter tido os poderes, cara. De alguma forma. E eu devo ter falado: Ei, Ellen Page, tem como me adotar para eu ser o grande Illuminati e salvar o mundo? Eu quero salvar o mundo, Ellen Page. Me ajude a salvar o mundo. Eu acho que eu acho que ela queria me adotar, cara. Mas Jesus falou não. Jesus ligou pra mim e falou: Ô, Nathan, a Ellen Page não pode adotar. Não pode adotar, seu idiota. Ai, puta que pariu. Me fudi. É isso que aconteceu, cara. É isso que possivelmente aconteceu, cara. É isso que eu acredito, cara. É, o que eu acredito é isso aí, cara. Eu encontrei com a Ellen Page. Eu desmaiei na frente dela porque eu fui dormir. Eu dormi em pé. Eu dormi em pé e desmaiei. Porque eu pensei que ela era minha mãe e ia me colocar pra dormir. E a conclusão era: Você pode me adotar? E ela falou sim. E Jesus não deixou, cara. Esse que eu penso, cara. Essa é a história que eu acho que aconteceu. É isso que deve ter acontecido, cara. Porque eu me explicava bem. Eu explicava bem a minha história. Tipo, eu explicava bem. E. E é foda, cara. Ah, e tem uma outra historinha também que é bizarra. Que o Jesus. É dito no Purgatório que é falsa essa história. Mas eu não entendi a relação que fala de mim e Jason Batman. Fala que o Jason Batman cuidou de mim durante 2 semanas, algum assim. Lá nos Estados Unidos, Jason Batman queria me conhecer. E aí ele cuidou de mim quando eu era criança. Eu não sei quando isso aconteceu. Mas o Jason Batman cuidou de mim. Eu fiquei na casa do Jason Batman, cara. Aí eu não entendi a pseudo-relação que eu tenho com o Jason Batman. Tipo, por que eu fiquei com o Jason Batman? Por que eu não fiquei com o Paul Dano? Mas o Paul Dano é quase a mesma idade que eu, né? Tem uma pseudo-relação do Paul Dano e eu. Eu sou amigo do Paul Dano, velho. Eu sou amigo do Paul Dano. Tem essa pseudo-relação que é dita no Purgatório. Que eu tenho amizade com o Paul Dano e que Jason Batman já cuidou de mim. Jason Batman. É bizarro, cara. Memórias que eu nunca vou entender, cara. Eu queria entender. Eu queria entender e sair de um pouco dessa insanidade que é a minha mente. Porque as coisas estão ficando insanas, cara. As coisas estão ficando insanas. E as memórias reais estão se misturando com a falsidade. Com a falsidade, cara. E aí estão se mesclando.
E aí eu não sei o que que é real, o que que não é real. Mas um dia eu vou saber, cara. Eu espero que um dia eu saiba. Um dia eu quero saber de todas as verdades, cara. É foda, eu queria saber das verdades. E eu espero que um dia eu saiba e eu esteja vivo pra reconhecer as verdades. Esteja vivo pra eu entender as verdades. Porque até agora ninguém me falou a verdade. Ninguém me falou a verdade. E eu nunca entendo nada. Eu não entendo nada. E eu espero que todas as pessoas que não confiaram em mim morram e não voltem para a vida. Eu espero que sejam destruídas, porque são pessoas que não confiaram no eleito, cara. Não confiaram no eleito. Igual minha tia. Não confiar em mim quando estou falando que Deus me torturou, cara. Deus me torturou, porra. Não é possível que você não consegue entender essa porra de... Tipo, você não entende o que é onipotência, cara. Onipotência significa que Deus pode te torturar, cara. Mas, claro, ela não foi torturada por Deus, né? Eu fui torturado. E sei lá, mano. E... zombado. Não é só torturado. Eu fui torturado e zombado por Deus, cara. E fodido essa dor. Eu perdi todos os meus amigos. Eu só confio em Jesus. Eu sempre tento conversar com eles, mas, tipo, não funciona. Nada funciona. E é triste, cara. E eu sinto saudades. E eu sinto saudades deles porque eles são pessoas puras, cara. Principalmente São Pedro e São Judas. Eles são pessoas puras. E eram meu amigo. Eles eram meus amigos. E eles foram embora. E isso é horrível, cara. E todo dia eu me questiono se eu... Tipo, eu fico pensando assim, se eles fugiram de mim, significa que eu sou uma pessoa má, cara, de alguma forma, porque... Tipo, por que que eles fugiram de mim, cara? Se eu amo tanto eles, se eu amo tanto eles, entendeu? Eu amo os discípulos, amo todos, mesmo não conhecendo eles direito, eu amo eles. E eles, e tipo, Deus tirar meus poderes, isso é insanidade. Insanidade. Porque agora eu tô aqui, sem poderes, sem amigos e sem nada. É a última coisa que eu pensaria, cara. É a última coisa que eu sempre pensaria. E ainda doente, eu tô doente. Fisicamente doente. Porque eu tenho síndrome do intestino irritado, que é uma doença que eu tenho. É uma doença. Que é fodida. Tipo, eu não tô 100%. Não tô 100%. Se eu tivesse 100%, eu ia conseguir fazer exercício físico. Eu não consigo fazer muito exercício físico. É uma merda. Eu faço um pouco, só 10 minutos e fico por isso mesmo. Eu não consigo fazer muito. Porque começa a doer meu estômago, cara, meu intestino, cara. É horrível. Merda, cara. E é foda. Eu tenho uma memória também estranha, cara, que eu encontrei o Luan Santana, mas essa memória não aconteceu, cara. Deve ter sido num sonho super realístico, cara. Que eu encontrei o Luan Santana. E por que que eu ia encontrar o Luan Santana? Não faz sentido eu encontrar ele. Uma razão pela qual eu poderia encontrar o Luan Santana é a relação de ele ser do Mato Grosso do Sul, cara. Essa é a relação. Então talvez eu tenha falado pro Marcos Mion que eu queria encontrar ele, porque ele fazia sucesso aqui no meu estado, e eu queria dar um Illuminati nele, então talvez eu encontrei ele por causa disso. Porque eu tenho a memória que eu encontrei ele, cara.
Mas por algum motivo esse cara tava numa faculdade. Eu encontrei esse cara. Ele tava num lugar que parecia ser uma faculdade. Eu encontrei o Luan Santana num prédio, cara. Eu não encontrei ele na casa dele. Eu não encontrei ele na rua. Eu não encontrei ele num local assim fechado. Eu encontrei ele num lugar que tinha várias pessoas. Era tipo uma escola, cara. Eu não sei por que ele tava lá, cara. Mas eu encontrei ele lá, cara. Aí eu fico pensando assim, por que eu encontrei esse cara lá, cara? Por que ele não tava no show, sei lá, mano. Mas eu não encontrei ele no show. Eu encontrei ele numa escola, cara, numa faculdade, não entendi. Eu tenho essa lembrança de encontrar ele numa faculdade, cara. Eu acho que em 2010 que eu encontrei ele, eu não sei. Em 2010 ele já era famoso. E eu fico pensando assim, por que eu não encontrei o Pelanza, cara? Eu não lembro de ter encontrado o Pelanza, cara. Pelanza é um cara que eu queria encontrar, cara. Porque ele tinha sucesso e eu achava que, de certa forma, ele poderia me ajudar, cara. Porque ele é uma pessoa que conversa com o público mais jovem. Mas nunca encontrei o Pelanza, cara. Infelizmente, nunca encontrei o Pelanza. É bizarro, cara. Mas eu tenho uma memória bizarra. Eu tenho uma memória bizarra que é deepfake. Que eu entrei numa vez no estúdio no Legendário, estava lá o Pelanza e a Tina se beijando, cara. Que bizarro, cara. Mas isso nunca aconteceu, cara. Eles nunca namoraram. Que eu sei, isso nunca aconteceu, cara. Eles nunca se namoraram. É bizarra essa memória que eu tenho, mas eu tenho essa memória que eles estavam se beijando lá no camarim, cara. Que horrível, cara. E eu encontrei eles se beijando. Mas, tipo, eu não. Mas não. Além disso, eu não lembro de ter encontrado o Pelanza. Só essa memória bizarra dele beijando a Tina, cara. Nunca entendi isso aí. Nunca entendi, cara. Bizarro. Não sei quando isso aconteceu, cara. Que memória horrível, cara. É foda, cara. Eu não entendo nada. Espero que um dia tudo isso seja resolvido. Tudo isso seja resolvido e a verdade seja revelada. Eu sou a favor da verdade, cara. A verdade seja revelada. E sei lá, mano. O que eu menos espero é que Jesus volte. Eu não quero que Jesus volte porque vai ser aterrorizante. Pra mim vai ser aterrorizante, mesmo eu sabendo que eu sou o eleito. Eu não quero que ele volte, eu quero que ele volte em forma de Espírito Santo pra mim. E converse comigo. Não em forma física. Eu não quero ver ele em forma física. Não quero ver, na moral, não quero ver ele. Eu quero que ele volte pra mim em forma de Espírito Santo, cara. Isso que eu quero que ele volte. Ele me dê poderes de volta, cara. Só isso. Eu só quero isso, cara. Eu só quero os poderes, cara. É só isso que eu quero. Os poderes é mais importante, cara. Tudo. Eu sempre falo aqui. Os poderes do Espírito Santo é a coisa mais importante. Porque ele te dá um rumo, cara, do que você tem que fazer, cara. Os poderes te dão um rumo do que você tem que fazer. E eu não sei o que faço. Eu não sei o que faço. Porque eu tô doente. Tô com o intestino irritado. Isso é horrível, não tô 100%, cara. Não estou 100%. Espero que eu fique curado, cara. Eu fico curado. Perdi dinheiro na bolsa de valores. Foi horrível. Perdi muito dinheiro na bolsa de valores. Não vou nem mencionar quanto foi, mas foi muito dinheiro. E é foda, cara. Eu lembro que. Eu acho que. Eu acho que eu tinha mencionado pra minha chefe no trabalho que eu tinha um sonho de comprar uma boneca de 20 mil reais. Porque eu tava de saco cheio de ficar sozinho, cara. Porque ninguém confia em mim, todo mundo é anticristo. Toda mulher é anticristo. Ninguém confia em mim. Entendeu? Então eu tinha esse sonho, cara. E ela ficou. Ela ficou estupefata com o fato de eu falar isso aí, uma coisa dessa. De eu falar que eu queria uma boneca. Eu falei assim, uma boneca não vai
desconfiar de você, não vai encher seu saco, não vai querer trair você e não vai ser anticristo, cara. Não vai ser anticristo, cara. É foda, cara. Tipo, é foda, cara. Eu não entendo bem. Porque como que eu fui perder 3 namoradas ao mesmo tempo, cara? Que porra! Eu nunca vou entender, cara. Eu tinha 3 namoradas ao mesmo tempo. E com uma delas, eu tive filho. De maneira artificial. Entendeu? Eu não fiz sexo com elas. Não fiz. Eu tive o filho de maneira artificial. E eu vi esse bebê, cara, mas eu esqueci dele, cara. E eu levei alienação parental. Isso é horrível. A única pessoa que poderia ser meu amigo é o meu filho, né? Mas não, eu me fudi, cara. Até meu filho eu perdi, cara. Entendeu? Eu perdi meu filho, cara. E me fudi total. E acabei tendo amnésia desse filho, cara. E depois, agora que eu lembro, cara. Agora que eu lembro dessa porra de filho que eu perdi. Me fudi total. E puta que pariu, cara. Eu me fudi, cara. Eu tinha a melhor vida no primeiro ano. No primeiro ano do ensino médio. Eu tinha a melhor vida. Porque eu tava bem. Eu tinha companhia. Eu tinha namoradas. Eu tinha alguém com quem conversar. Que eram as minhas namoradas. E eu sempre ficava brincando com elas. E uma delas até achava legal. Elas gostavam de mim, de certa forma. Eu lembro que elas gostavam de mim. Pra namorar eu... elas gostavam de mim no primeiro ano. Mas depois, no segundo ano... No segundo ano, a coisa degringolou. Degringolou total. E eu perdi todas ao mesmo tempo, cara. Não sei porquê, eu nunca entendi isso. Eu consegui perder todas as namoradas ao mesmo tempo, cara. E aí eu me fudi, cara. Só tinha um amigo fudido, o Lauro, que era anticristo. Entendeu? Que era uma pessoa totalmente alienada ao mundo. Que, porra, não tinha nenhuma compaixão, não tinha... Porra, era um cara tapado, cara. O cara que nunca teve namorada. Que porra, cara. Que merda, você é um tapado, cara. E é foda, cara. De certa forma, eu acho que esse cara tinha inveja de mim, porque ele sabia que eu tinha namoradas no primeiro ano, cara. Entendeu? É foda. E eu acho que esse cara nunca teve namoradas, cara. Nunca teve. E só eu tinha. E eu esqueci, cara. E eu esqueci delas, cara. E aí eu me fudi, cara. E acabou que uma dessas namoradas que gostava de mim, ela acabou esquecendo de mim também. E não me tratava nem como amigo. Então quando ela terminou comigo, ela nem me tratava como uma amiga. Era como se a gente fosse estranho um com o outro. Isso foi terrível, cara. Tipo, eu tratava ela como estranho e ela tratava eu como estranho também. E a gente era estranho um com o outro. Eu não lembrava que ela foi mãe do meu filho. Bizarro, cara. São memórias estranhas, cara. E eu nunca vou conhecer meu filho, isso é horrível. Eu nunca vou conhecer ele, cara. É horrível, cara. E droga, cara. Eu me fudi total, cara, nessa vida. Tipo, se eu quisesse voltar no tempo, eu ia querer voltar no primeiro ano, porque eu queria entender mais sobre o meu relacionamento com essas namoradas. E sei lá, ter aproveitado um pouco mais. Mas tentei aproveitar o máximo que eu pude. É porque a partir de um certo ponto, a gente não tem muita coisa pra conversar, cara. Tipo, eu tentava conversar com elas e elas não tinham papo, cara. Era uma relação totalmente centrada em aparência, se eu for perceber. Porque a gente não tinha gostos comuns.
de certa forma, era um relacionamento subjetivo, cara. É um relacionamento de sorte, cara, porque eu encontrei elas e elas gostavam de mim, entendeu? A que eu mago, tipo, era foda, porque teve uma que eu comecei a gostar mais, cara. Que eu tinha muito respeito por ela. E vou inventar o nome, né? Claro. Que era a Vanessa. E eu respeitava muito ela. E eu respeitava tanto que eu começava a ter ansiedade perto dela. Porque eu tinha medo de perder ela. Porque eu amava tanto essa garota que eu ficava com medo de perder ela. Era estranho, cara. E eu comecei a ter que usar catéter, cara. Catéter nasal de oxigênio. Porque eu não queria perder essa garota. Porque eu achava ela importante. E sei lá, mas não lembro de a gente conversar. Eu lembro que a gente ficava junto, um do lado do outro. E eu tentava conversar. Os meus professores perguntavam sobre eu e ela. E eu lembro de casar. Tipo, eu não tenho memória visual de eu me casando com ela, mas eu lembro de eu ter me casado com ela. Eu não lembro dela vestida de noiva, mas eu lembro que eu me casei com ela, no sentido religioso. Com essa tal de Vanessa, eu casei com ela. Meus pais foram? Não, não foram. Meus tios foram? Também não foram. Mas eu casei com ela. E foi legal, mas eu esqueci, cara. Isso é horrível. Mas eu sempre respeitei ela, cara. É foda, cara. Puta que pariu. Sei lá, mano. Eu acho que a única pessoa que me respeita, a única mulher que me respeita agora, que eu posso garantir que me respeita, é a Maria Madalena, é a Salomé, é a Santa Maria, é a Maria, tia de Jesus. Eu esqueci o nome dela. É a tia de Jesus, a Maria. Ela me respeita. Essas são as únicas mulheres que me respeitam. Entendeu? As outras mulheres não me respeitam. E é foda, cara. Eu nunca vou entender. Eu queria entender, cara. Eu queria entender, cara, mas não entendo, cara. E é foda em saber que pessoas que são ditas inteligentes, como Léo Gurá, não pode te ajudar em nada com o que você tá sofrendo, cara. Tipo, eu sou espiritualmente mais elevado que o Léo Gurá, cara. Porque eu experienciei na fonte o que é ter poderes sobrenaturais, cara. Eu experienciei na fonte. Agora o Léo Gurá nunca teve poderes naturais. O Léo Gurá, do actualize.org, nunca teve poderes sobrenaturais. E ele fala que ele já teve alto nível de consciência, que teve alto nível de iluminação espiritual. Ele é o cara que fala que acordou espiritualmente. Acordou espiritualmente múltiplas vezes com drogas, LSD, 5-MeO-DMT, com DMT. Ele falou que usou essas drogas de DMT. E aí ele descobriu que ele próprio é Deus. O Léo Gurá, na visão dele, ele é Deus. Ele é o cara que tá criando o universo. E ele tá experienciando as pessoas. E e eu sou ele, de certa forma. Eu sou ele. Eu sou o Léo Gurá. O Léo Gurá vai viver na pele de todas as pessoas. Porque ele quer experienciar o que é viver. Porque ele é Deus. Léo Gurá é Deus. Ele acredita no solicismo. O solicismo é uma crença que você é Deus. Solipsismo que fala. Essa é a crença que o Léo Gurá pensa que existe, que é real. Que ele é Deus, que ele criou o universo. E quando ele toma drogas como DMT, a parede começa a ter olho. A parede começa a ter olho. A parede começa a derreter. E ele falou assim, não, eu tô criando a parede. A parede não é real. A parede não é real. Porque eu tô criando a parede. Então ele criou a realidade física. Na visão do Léo Gurá, ele criou a realidade física.
Então você percebe que o cara, tipo, o cara é completamente lunático. O cara tá criando uma história. O cara não tem nenhum... Porra, se o cara tivesse um nível espiritual elevado, ele ia ter poderes igual eu, cara. Ele ia ter poderes igual eu. Aí você acaba percebendo que não é com drogas que você vai ser iluminado, cara. Você acaba percebendo que não é com drogas que você vai ser um ser iluminado. É por sorte mesmo. Porque eu não tive droga... Eu era criança e não consumia drogas. E com 8 anos eu tive poderes, cara. Eu conseguia me comunicar com o Espírito Santo. Tá vendo? Com 8 anos. E é foda, cara. E o Léo Gurá nunca vai entender o que é ser iluminado. O que é falar com os discípulos. E talvez ele até bana você se eu vou lá e faço uma afirmação dessas. Que eu sou iluminado, que eu sou eleito. Que os discípulos falaram comigo. Ele vai falar que eu sou lunático, ele tá certo. Porque no paradigma dele, ele criou o universo. E ele criou os discípulos. Ele criou Jesus. Ele viveu na pele de Jesus. E ele teve poderes, como Jesus. E apesar que eu acho que o Lagorá nem acredita que Jesus teve poderes, cara. Eu acho que ele não acredita nisso. Porque se ele acreditar que Jesus teve poderes, ele ia respeitar ele mais, mas ele não respeita, cara. Ele não fala de Jesus no vídeo, nos vídeos dele, cara. É foda, cara. Eu nunca vou entender esse cara, o Lagorá. Mas é foda, cara. As pessoas estão completamente presas em suas próprias idiotices, em seus próprios problemas mentais. E não valoriza a verdade, cara. Não valoriza a verdade. E é isso aí, pessoal. Deixa aí a notificação, até mais.